Olá, você que está chegando agora. Talvez você não me conheça, talvez você não conheça um pedaço da minha história que é muito importante, na verdade, porque foi esse pedaço da minha história que me trouxe aqui, que me fez ser essa mulher, essa ativadora blindada e glamurosa. Então deixa eu te contar rapidamente. Eu venho de uma cidade de 14 mil habitantes, é uma cidadezinha no interior do estado do Espírito Santo, e hoje eu moro numa cidade que faz parte da Grande Vitória. Vitória é a capital do Espírito Santo. Eu moro perto da praia e é onde eu me abasteço todos os dias de boas energias, lavando a minha alma com aquela água gostosa do mar. Mas nem sempre foi tão gostoso assim. Eu venho de uma família tradicional do interior, porém disfuncional. Então, dentro dessa disfuncionalidade, eu aprendi e recebi e também colapsei em mim muitas crenças limitantes de não merecimento, crenças de não validade, sentimento de desamparo, de rejeição, de humilhação. Mas eu fui crescendo nesse ritmo da vida, até que em 2014 eu recebo um tão famoso diagnóstico que mudou a minha vida por completo. Lembrando que eu venho de uma família de comerciantes, então eu trabalhei até 2014 na área comercial de grandes corporações, as maiores empresas e indústrias de cosmético do Brasil, nacionais. E nessas empresas eu desenvolvi um trabalho belíssimo na área de treinamento de equipe de vendas, até que em 2014 eu recebo então o diagnóstico que mudou e ressignificou totalmente a minha vida. Eu só queria engravidar e naturalmente eu não conseguia. Então eu busquei uma ginecologista que já me acompanhava para fazer os exames de rotina. E ela pediu então, Priscila, vamos fazer o seguinte, o processo de inseminação artificial não é tão simples assim. Você precisa tomar hormônios e tal, e o seu corpo pode sofrer muitas alterações. Vamos fazer um check-up antes da gente começar a te dar hormônios? Falei, tudo bem. E aí ela pediu uma mamografia, uma ultrassom mamária, e eu fui fazer. Do período que eu realizei os exames ao período que saiu o resultado, apareceu uma mancha vermelha na minha mama direita. E eu levei então o resultado dos exames para ela, para a doutora Grace, que é a ginecologista, e ela analisando, ela observou um detalhe que o médico colocou como conclusão daquele exame de ultrassom mamária, não foi na mamografia. Identificou 2 nódulos em formatos diferentes dos normais. Então, ela pediu que eu procurasse um mastologista, assim eu fiz, e aí começou todo o processo, descobri então e recebi em fevereiro de 2014, era sexta-feira de carnaval, o diagnóstico que eu estava com câncer de mama com metástase em algumas partes do meu corpo, que talvez eu só teria 6 meses de vida. Uau, é de arrepiar. Minha cabeça foi do céu ao inferno, assim, em segundos. De verdade, eu não sabia o que fazer. Até porque na minha família nunca teve um caso de câncer. Pelo menos até onde eu tenha buscado todos esses anos, não tem. Eu fiz o rastreamento genético, aquele que a Angelina Jolie fez, BRCA1, BRCA2 e todos os outros rastreamentos genéticos que tem hoje, eu fiz todos, não é genético. E aí, dentro da minha busca insana para minha autocura, eu entendi que, na verdade, as informações que eu tinha, que eram muito poucas sobre câncer de mama feminino na mulher, eu achava que 90% ele era hereditário e 10% era multifatorial. E, na verdade, é extremamente ao contrário. Na verdade, 90% é multifatorial e 10% é hereditário. Então, na minha cabeça, quando eu recebo esse diagnóstico, o que vem para mim? Você é culpada.
Então, mais uma vez, uma crença vem, uma memória negativa vem de culpa. Você é culpada. Por quê? Porque você é sedentária, porque você está acima do peso, você está 30 quilos acima do seu peso, porque você guarda raiva, porque você é magoada com as pessoas, porque você é ressentida com as pessoas, você não sabe perdoar. Então, veio um turbilhão. Além desse diagnóstico pesado, ainda me vem toda essa mochila de culpa, parece que ela abre igual uma caixa de Pandora na minha frente e salta passaculpa, remorso, raiva, ressentimento, e tudo isso vai me consumindo até que eu entendo que eu não vou morrer. Isso passaram-se uns 6 meses até eu entender que eu não ia morrer, porque eu achava de verdade que eu ia dormir e acordar e não ia acordar, né? Porque eu tinha muitas coisas em questão. O meu corpo ia aceitar a medicação ou ele ia rejeitar a medicação? Eu não sabia, fazia nem ideia, eu não sabia nem como que era que se tomava uma quimioterapia, para você entender como eu era totalmente desconectada de tudo isso. Bom, mas resumindo, eu estou aqui desde 2014 para te contar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. E o mais importante não é o tamanho da sua queda, é o tempo que você demora para se levantar. Eu vou te contar rapidamente o que aconteceu comigo para a gente poder dar continuidade aqui ao nosso curso dentro da nossa academia da cocriação. Porque, querendo ou não, a minha história é uma história de cocriar uma nova vida. É uma história de cocriar uma nova realidade, aonde eu me auto-adoeci e eu me auto-curo todos os dias desde 2014. Então, eu tenho muita propriedade para falar para você que se eu conseguir, se eu emagreci 30 quilos, se eu mudei radicalmente a minha vida, você também consegue. Por quê? Porque nós somos parte de um todo. Nós somos interligadas. Então, tudo que tem em mim tem em você. É como o oceano, que eu sempre falo, que a gente tira uma gota do oceano, vem todas as propriedades. Nós somos assim. Eu e você somos feitos de carne, do mesmo material. Então, tudo que eu consigo, você também consegue. O que pode ser diferente é a minha vontade de movimento e de fazer acontecer. Então eu espero que com a minha história você consiga também fazer acontecer na sua vida. É fácil? Nem sempre. Impossível? Nunca. Impossível? Nunca. Mas a história que eu ia te contar é o seguinte. Minha mãe é muito religiosa, muito católica, e quando eu recebo o diagnóstico, ela queria muito que eu fosse confessar. Então eu fui para deixar ela mais tranquila, né? Porque o amor cura. E o amor da minha mãe, eu tenho certeza que é 70% da onde eu tô hoje, porque o amor da minha mãe me curou durante muitas noites que eu passei mal, muitas noites onde eu enjoava, onde eu passava mal, onde eu me sentia mal. Então, eu fui para poder deixar o coração dela mais leve. Chegando lá, eu contei o que eu estava fazendo lá pro padre. E ele olhou para mim e falou: realmente a sua situação é bem complicada. Eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, mas eu não vim aqui, né, para ouvir isso, mas tudo bem. Na verdade, eu quase senti que ele me deu uma extrema-unção, assim, sabe? Eu não sou muito ligada a nenhuma religião. Eu falo que, se me perguntam qual é a minha religião, eu falo que a minha religião é o amor e o meu santuário é a natureza. Essa é a minha conexão que eu comecei a desenvolver de 2014 para cá, porque antes disso eu era um caos, tanto que essa minha tatuagem significa isso. É um símbolo japonês que diz do caos à iluminação, do caos ao nirvana, que é total a expansão de consciência. E aí o padre então falou assim: minha filha, só me resta rezar um Pai Nosso, uma Maria. Eu já nem me lembro bem o que ele rezou. Quando eu cheguei, eu sei que ele rezou, que agradeci, eu cheguei na porta da igreja, é um portão muito grande que tem, é a igreja matriz do meu bairro. Eu cheguei, eu tinha 2 escolhas. Porque como era caminho da rua, dos bancos, do que eu ia fazer, eu falei: bom, eu vou lá me confessar no dia que eu for pra rua resolver alguma coisa. E aí aconteceu tudo isso que aconteceu lá no gabinete do padre, eu acho que é assim que chama, né?
E aí eu cheguei no portão enorme ali, deu de frente para a rua, e eu falei, bom, se eu for para a direita, eu volto para casa, mergulho na cama, entro numa depressão, numa tristeza profunda e vou esperar os dias passarem. Ou eu entendo que o padre, ele é um homem como eu. Ele tem, lógico, diferenciais como um curso de teologia, conhecimento bíblico que eu não tenho, e tá tudo bem. Mas fora isso, ele é um ser humano, ele é um homem como eu, que erra, que comete erros, que tem falhas, que também tem problemas, que também tem dificuldades. E aí eu vou para a esquerda e continuo a minha vida. Eu respirei fundo, lembro como se fosse hoje, porque na frente dessa igreja tinha uma academia de ginástica. Eu respirei fundo, fechei os olhos e eu tomei uma decisão, que talvez tenha sido a decisão mais importante da minha vida, que foi ir para a esquerda. E quando eu fui para a esquerda, eu comecei a viver a minha vida normalmente. Então, o que eu quero dizer para você é: controle os seus pensamentos para curar o seu corpo. Que corpo, Priscila? O que você precisa curar? Físico, emocional, espiritual e mental. Então, não tenha medo. Ou tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá bem? Um beijo grande. Eu amo você e a minha história não é para te assustar. A minha história é para te motivar a você tirar o popô da cadeira e entender que nós estamos vivendo num mundo de infinitas possibilidades. As possibilidades infinitas ou as infinitas possibilidades não estão acontecendo na sua vida porque você está trancafiada em sentimentos de mágoa, rancor, remorso, tristeza. Você não permite que a divindade tenha espaço dentro de você, nesse baú cheio de tralhas velhas, para trazer inspirações novas para você cocriar uma nova vida na sua vida. Uma nova realidade na sua vida. Tá bem? Um beijo grande e eu te encontro daqui a pouquinho. Tchau, tchau.